Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir. É com grande prazer que hoje eu recebo aqui pai e filho. Eu fico emocionado de receber pai e filho aqui. Paulo, seja muito bem-vindo. Marcelo, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer ter aqui pai e filho do busão. Os dois trabalharam. O Paulo trabalhou com ônibus, agora já está mais tranquilo. Marcelo está na atividade aí com o busão. Vamos contar uma história. Primeiro, eu quero saber do Paulo. O mais velho tem que ter prioridade, não, Paulão? Conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou no ônibus? E como que foi um pouco da sua jornada? E depois a gente vai falar com o Marcelo, que o menino tem que esperar o pai falar primeiro. Foi lá um tempinho lá atrás, lá em 93. Eu estava com um caminhão e resolvi trabalhar em casa, né? Que eu viajava muito. Aí trabalhava mais perto de casa. Aí entrei numa empresa chamada Primavera. E me dei bem. E agora fiquei nela durante 5 anos. Aí ela foi vendida, foi para a Aviação São Paulo. E fiquei nela durante algum tempo ainda. Em 98 saí fora. E em 2002 voltei de novo. Os branquinhos, né? Os branquinhos, que falam branquinho. Sempre como motorista. Sempre como motorista. Sempre como motorista. Sempre como motorista. E foi bom enquanto durou, foi bom o tempo todo. Era um serviço que eu gostava. Só não falo que gosto mais porque não posso mais trabalhar, né? Já pendurei a chuteira. Já pendurou a chuteira. Pendurei a chuteira, então... Pendurou a alavanca, né? Puxou o maneco de vez. Puxou o maneco. Puxei o maneco de vez agora. Mas foi bom, foi muito bom. Tem bastante coisa que aconteceu comigo, muitas coisas boas que aconteceu. E foi bom, foi muito bom. Que legal. A gente vai querer saber um pouquinho dessas coisas boas que aconteceram com o senhor aí no ônibus. É óbvio que o canal aqui, o objetivo é a gente mostrar o lado bom, o lado legal, o lado do bem do ônibus, né? Vamos pedir para o Marcelo se apresentar então, e depois a gente volta no Paulo para a gente saber algumas histórias aí que ele teve aí na condução do ônibus. Marcelo, seja bem-vindo. Te encontrei recentemente numa das empresas de ônibus que eu frequento aí e tive o prazer de conhecer você lá, seu processo. Você é um profissional do transporte, estava no almoxerifado, não é isso? Isso. E aí lógico que fiquei impressionado lá com o nível de organização, de controle que você tinha lá, né? E aí estamos conectados aí a partir de agora, até depois da última viagem. Seja bem-vindo, conta um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar no ônibus? Foi o pai que levou? Como é que a coisa aconteceu? Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui e ainda mais poder trazer o meu velhinho. Me arrepia, porque é bonito demais isso. Poder trazer meu velhinho. Eu comecei, vamos dizer assim, profissionalmente no ônibus como cobrador. Imagino como muitos, né? Eu tinha 18 para 19 anos, mais ou menos. Não preciso falar quantos anos eu tenho agora, mas já tem um tempinho. A gente tá falando aí, acho que em 2005. Tá escondendo, você viu, né? Tá escondendo a idade. Não, tô fazendo multiplicar a idade aí. Eu falei que foi com 18, 19 anos, foi em 2005, mais ou menos. Não tem cara de menino, não. Eu acho que você tá escondendo a idade mesmo. E aí, como cobrador, e fui cobrador do meu pai. Que coisa legal. Fui cobrador do meu pai. A gente volta nessa história daqui a pouco. Fiquei um tempo como cobrador, trabalhei com ele, depois eu trabalhei com outros motoristas também na época. Aí eu cheguei a fazer treinamento para virar fiscal ou despachante, cada empresa chama de um nome, né? E aí depois eu saí do sistema, né, que a gente fala. Aí do sistema eu fui trabalhar com outras coisas. Trabalhei com call center, trabalhei com área de escritório mesmo, auxiliar de escritório, administrativo, geralzão. E aí caí no mundo da logística. E virei supervisor na área de transporte com caminhões. Saindo de lá,
caí no mundo dos almoxarifados. Um almoxarifado de hospital, inclusive, dentro de um hospital. Olha só. E aí depois, devido à faculdade, fiz faculdade na FATEC, né, em São Paulo. E aí, através da FATEC, entrei na empresa Sambaíba, como escalante. O Marcão, que teve aqui. Um abraço, Marcão. Marcão, abraço, sabe que você mora no meu coração. Vamos esperar você de volta aqui no Podbus 64, hein? O Marcão virou amigo pessoal. Recentemente tivemos no aniversário da filha dele, de 15 anos. E ele que me contratou lá na Sambaíba. Então eu fui escalante com o Marcão como gerente de planejamento. Fiquei como escalante durante um período, cerca de 1 ano e pouco, mais ou menos, 1 ano e 8 meses, mais ou menos assim. Aí surgiu a oportunidade de assumir um dos almoxarifados na empresa. Assumi o almoxarifado e lá eu fiquei por mais 3 anos. 3 anos e pouco. 3 anos e 4 meses, 5 meses. E saí agora recentemente de lá. Então, voltei novamente para o busão. Saí lá atrás, quando era cobrador, com 19 anos. E voltei e fiquei mais 5 anos aí agora até hoje. O diesel entrou na veia. O diesel entrou na aquela veia. conversa de... Quando o diesel entra na veia, não tem como sair. Eu não sei qual que é o projeto dele futuro aí, mas eu acho que ele vai rodar e vai cair no diesel de novo. Você chegou a dirigir também, não? Como motorista de não, ônibus? Como motorista, não. Já dirigi. Não sei ficar aqui falar muito, eu acho. Não, é que nem já dirigi, não foi na Sambaíba, tá, gente? Não eu foi. Já falei aqui que eu já dirigi até menor de idade, dirigi ônibus, mas no ponto final, naquela época podia. Né? O fiscal, o motorista foi lá tomar o café, deu a hora de sair. Encostava no ponto. A fila eu encostava no ponto, cobrava as passagens, porque o cobrador tava tomando café junto com o motorista. E depois, quando ele chegava, o motorista cobrador, ele só sentava e partia. Lá atrás, quando eu era cobrador, tinha 19 anos, tá? Já tinha tirado carta e tal. Aí eu cheguei a fazer esse processo aí. Colocar no ponto, sabe? Andar. Gente, antigamente podia tudo. Hoje em dia não pode. Não pode ser Se proibido. fizer, vai ter problema. A gente Isso não recomenda. Tá? Não recomendamos, é proibido. Nunca pôde, na verdade. Para dirigir o ônibus tem que ser profissional, como o nosso amigo Paulo aqui, que aí dirigiu de verdade, né? E agora eu quero saber uma coisa, Paulo. O Marcelo foi seu cobrador, como ele disse, né? Num momento aí desse início da carreira dele. E aí tinha que puxar a orelha dele também, não? Enquanto tava dirigindo e ele tava dormindo na catraca lá, chegou a acontecer alguma coisa assim? Não, ele sempre foi bastante responsável com o serviço, no trabalho dele. E ia dormir tarde, que ele trabalhava, ele levantava 3 horas comigo, que normalmente a gente fazia o primeiro carro, 3h40 da manhã no ponto, saía do ponto, quer dizer, tinha que sair de casa 2h30, 15 para as 3. Tinha que dormir cedo também. Tinha que dormir cedo. Aí ele chegava da faculdade e ia dormir, chegava da faculdade meia-noite, ia dormir 2 horas, 2 horas e meia, estava acordado de novo. Então, às vezes, cochilava assim, mas nada de nada assim. Que prejuízo. É só aquela pescada, aquela né? Pescadinha. Mas falou com orgulho aí. Uns bagrezinhos. Não, mas que legal. Não dava trabalho, não. Não deu trabalho, não. Não. Você sabe Era gostoso, porque na época que eu trabalhei com ele, trabalhava numa linha, e os passageiros gostavam de ver. Pai e filho. É bonito. Aí trazia bolacha, trazia biscoito. Os passageiros, quando eles são um passageiro cativo, eles acabam pegando, né, uma amizade, conhecendo, e traz presente, bolacha, lanche, suco. Lá tinha horário regrado, né? Lá era uma linha pequena na época, São Francisco. Já ali São Francisco, metrô Terminal São Mateus. Terminal São Mateus. Então era uma linha pequena, né? Então eram 3 carros só. Então uma linha curta que alimentava o terminal. A linha curtinha, fazia 9 ou 10 viagens todos os dias. Então era 20 minutos pra ir, 20 minutos pra voltar. Vira danado. 20 pra ir, 20 pra voltar e 20 parado no ponto. Era isso. Legal. O processo. Então a gente conhecia bastante gente. Então, teve uma senhorinha uma vez que ela pegava com a gente todo dia, vira e mexe, ela trazia um chocolatinho. Aí teve um dia que ela chegou com uma Tupperware desse tamanho assim. Falou, filho, lembrei de você, foi aniversário do meu neto ontem. Eu trouxe um bolo, mas era uma Tupperware dessa era. Assim. Aí ela falou, amanhã você me devolve o Tupperware. Eu falei, tá bom. Quilo de bolo. O bolo. Eu queria entender, São Paulo vai lembrar e você vai lembrar também. Antigamente o bolo de aniversário das crianças era um negócio grande, né? Hoje em dia parece que deu uma diminuída, né? Hoje é bem, mais... É aquela bolinha mais bonita. Antigamente era um quadradão. Era a mesa, né? Uns travesseirão, né? Tinha na metade de uma porta. Já vi muitos desses, já vi muitos. Legal, que história bonita, que história legal.
pai e filho aqui, trabalharam juntos aí como motorista e cobrador. Eu quero saber mais história aí, seu Paulo. Que sempre foi motorista? Uma coisa que eu vou perguntar pro Paulo, eu pergunto para todos os motoristas que estiveram aqui. O Paulo diz, eu navei, eu já sei que o senhor tem. O pé do Paulo é pesado ou é pé de anjo? É pé de chumbo ou é pé de anjo? Pesado. Como que era o É pé de desempenho no horário. diesel lá? Pé de Pé de horário. É? É. Como que Pesado. era? O percurso era 1h55, eu tava encostando. Aí o pé é padrão. O pé é funcional de acordo com a programação. Se tivesse que Programação. pisar um pouco mais, pisava. Tinha Senão, que fazer. cumpria o horário Tinha que bonitinho. cumprir o horário. Aí, gente, eu E- falo para os motoristas de hoje que tem que ser igual o Paulo. O pé do Paulo aqui no ônibus era conforme o horário. Óbvio que o planejamento precisa trabalhar. Você foi da Marcão escala, sabe, o Marcão sabe. o planejamento precisa dar uma programação que seja possível também, É. né? Porque ninguém É, vai fazer apertado. loucura. Hoje tá mais fácil, porque hoje tá os corredores, né? Antigamente não tinha corredor, não. Tinha que andar no meio do trânsito. No meio do trânsito e tinha embreagem, que hoje não tem mais, né? Hoje é tudo automático. tudo... Ainda tem alguns ainda tem um pouquinho. Tem uns 90, automatizados. aí. 90% é tudo automático, tranquilo, né? Tranquilão. preguiçoso. Mas era gostoso, era bom trabalhar. Tem umas histórias boas que ele não lembra muito, Eu que ele tenho- tem que eu falar tenho- pra ele eu lembrar. tenho- Ele umas- vai lembrar, provoca ele aí que Tem ele vai umas, lembrar, histórias, então. tem umas histórias muito boas. Tem uma história de não sei se pode falar, não vou falar o nome. Pode falar. Um casal, uma vez, tomava ônibus comigo todo dia. Eu fazia uma linha Jardim Itápolis, Sacomã. Essa linha é famosa. Aí eu fiquei nessa linha 5 anos. Aí um dia ele chegou na porta, eu parei, eu falei assim, motorista, você faz um favor para mim? Eu não vou poder levar minha esposa no médico. Você deixaria ela lá na porta do hospital? Eu falei, deixo. Hospital Ipiranga nessa época. Passava na porta. Foi no meio do caminho. A mulher não passou mal? Ih, ela já tava meio ruim. Pacotou num ponto ali. Quando chegou na porta do hospital, desci, peguei no colo e fui lá levar. E ela tava apagada. Fui lá levar lá na portaria. área de emergência. Na área de emergência. Ele pegou ela no colo dentro Dentro do. Parou com ela, parou com o carro em frente ao hospital. Pegou sim, ela, foi ela lá. não tava no banco dos 65, né? Sim. O famoso banco dos 65. O pé de cabra. O famoso Ou pé de cabra. Eu falei 65, Ele mas. falou 65 pra ser educado. Pra Mas ser é o educado. banco do pé de cabra. Banco do pé de cabra. Aí pegou ela e deixou ela dentro do hospital. Olha só. Na E mão hoje dos ela enfermeiros virou lá. amiga da gente. Bom, que ela bom virou então que amiga da ela gente. sobreviveu e virou virou amiga. da gente. É óbvio, né? Ela foi. Aí, Foi, além de foi, motorista de ônibus, foi o resgate também. Foi bom essa coisa. Já eram passageiros cativos já, que já conhecia o senhor já? Ou não? Ou Era passageiro de todo dia, né? todo dia. Mas como todo mundo sabe, motorista é passageiro, né? Então ele saiu dali. Algumas pessoas falam assim que ele vale até a catraca R$2. Passou a catraca não vale nada mais. Mas eu não considerava assim. Eu considerava diferente, por causa que passou a catraca não valia 2, valia 20. Exatamente. Porque eu tinha uma vida para carregar. Exatamente. E uma vida não vale R$2. Nem, Eu quero dizer R$2 na época que eu trabalhei, entendeu? nessa Então, a última passagem que eu vi receber na catraca foi em torno de R$3,50. R$4, quer dizer, nem R$4, R$3,50. 3,50. Já faz um tempinho aí. Foi em Já. 2017, 2016. Mas se aposentou, né? Entendeu? Então, para mim valia muito. E eu gostava de fazer. E eu me sentia bem de fazer, porque eu recebia muito carinho do pessoal. Entendeu? Muito carinho de pessoal. De pessoas que, às vezes, eu ia no shopping, a pessoa, mas você tá aí, não sei o quê, e brincava, conversava, eu nem lembrava de onde era. Aí que a pessoa falou, não, você lembra que eu sou passageiro seu lá em tal lugar? É legal porque, assim, o motorista, para ele lembrar de todos os passageiros, não é tão fácil. Não, você tem Mas que ter alguma todos coisa os muito marcante, passageiros né? lembram do Lembra motorista. dele, Lembro. Né? Eu tiro por mim, que eu fui fiscal por muito tempo, né? E até recentemente eu estive num terminal, não era o de São Mateus, porque eu já fui até São Mateus lá para fazer serviços também de fiscalização, mas estava em Santo André. E aí o cara falou, fiscal aí e tal. E eu falei, não, faz mais de 10 anos que eu não sou mais fiscal. Os caras lembram. Porque todo dia lembra. ele passa por ali e vê o motorista. Todo dia embarca. O motorista tá lá, né? Concentrado na sua função.
Mas todo mundo lembra do Lembra motorista. dele, Porque eu pego aquele motorista todo dia. Isso, porque tem a frequência, né? Que a É. gente luta pra que ela sempre tá no horário. Exatamente. E aí o motorista geralmente é o mesmo, né? Eu tenho um tempo que eu trabalhei quando, lá em 94, que eu fazia essa linha, Só como que tinha os passageiros que deixavam o carro aí na frente. Ó, Paulo vem vindo lá atrás. Eu tinha um apelido. Aí, Camarão. É. Camarão. Aí camarão. o- E aí ele xingava quando os caras falavam, "Ô, camarão", aí ele xingava a mãe. Camarão é a Isso, mãe. exatamente. Aí o camarão, ele via eu passar que eu tinha horário, meus horários eram fixos. Hoje, normalmente, os carros todos eles são PPD, né? Carro para deficiente. Sim. E naquele tempo não tinha Era um por carro, era um por linha. É, um por linha que tinha. E naquela- eu trabalhava com esse PPD. Naquela Então tinha época, horário se eu não me certo. engano, começou uma exigência de 10% da frota, É, né, adaptada para cadeirante, PPD. esse tipo de coisa, PPD. E aí depois, agora já existe uma exigência muito maior, né? e agora Hoje é 90, quase tem 90 e poucos 90%, por cento da é. frota. E mudou, né? Se não for E não é 100%, mais. Como se diz? Elevador, né? Mas agora é a porta, né? Tem porta, tem É. rampa, ainda tem bastante elevador. Tem bastante elevador. Tem bastante mas elevador no Os carros novos, quase todos eles já são só de rampa, de né? rampa, piso baixo. É, piso baixo. É que assim, quando a gente fala de São Paulo já tem uma frota diferenciada, tem uma exigência Sim. maior. Quando você vai para cidades do interior, em outros estados, aí não tem essa exigência como tem em São Paulo. E aí você vê muito elevador, não vê na frota inteira ainda. Tem É. lugares que ainda não tem 100% de adaptação. Não, tem horário certinho pra passar o carro com acesso. Hoje aqui em São Paulo, se não me engano, a gente já tá 100% já. Em São Paulo, capital, né? É isso aí. Já tá 100% já. Bom, era então o camarão. Camarão. O camarão do busão. Agora no busão. Era gostoso, muito gostoso. Foi muito Mas o senhor gostoso. achava ruim do apelido ou era No pra começo- xingá-lo no só pra começo fazer graça foi. mesmo? E sabe quem pôs esse apelido em mim? Foi o dono da Primavera. Dono da empresa. O dono da Primavera, na época que eu entrei em 93, 1º de março de 93, que eu entrei na empresa. Logo depois, Fez aniversário acabamos recentemente. tendo amizade. 30 anos aí, ó. Tendo Comemoração de amizade 30 anos, fez um com ele, podcast. comigo, tudo. Aí fomos ir para Santos, lá no sindicato. Naquele tempo, hoje o sindicato tá bonito lá. Naquele tempo não tinha. Então tinha um bate-volta. Ele disse: eu dou o carro, agora o resto é com vocês. Eu dou o carro e dou o combustível. Agora o resto é com vocês. Aí tinha 3 carros para ir. Aí eu fui num, e foi mais dois colegas nossos, que era, na época a gente falava comissão de garagem. E eu fui comissão de garagem. Aí eu fui como motorista. E quem foi comigo? Patrão. Patrão, mulher, pai, filho. Família toda. Família toda foi no meu carro. Mais meu pai, mais eu, minha mãe e meu irmão. Mas Aí a sua família também. a minha inteira. família é a família do dono da empresa. Foi tudo no meu carro, o carro que eu estava dirigindo. Chegou lá, encostamos o carro, tudo. Aí eu falei, eu vou meio distante para mim não ficar longe do patrão, né? Eu tô lá numa barraquinha lá perto da praia, guardei minhas coisas, a chave do ônibus, guardei tudo lá, um pacotinho. Deixei lá, eu falei, vou tomar um negócio agora, depois das 11 Depois horas, toma 11 um e meia, banho. tomo um banho, não tomo mais nada, tá bom. Aí fui lá. E que eu vou pro sol, eu fico muito vermelho. Aí ele, Era bom, lemãozão, brancão e tal. ele chegou e Né, disse... Eu fui na praia, tudo, tava eu e minha esposa ali, e eles, as crianças, né, comigo lá no carrinho. Sentado lá, tudo, como eu falo, guarda-chuva. Aí fui pra praia. Lá, brincar lá, tudo, tava com as crianças, brincar. Voltei, quem tá lá? Patrão. Aí começou, fui conversar, tá, brincar, tudo, a esposa, tá. Daqui a pouco eu fui pra praia, quando ele voltou, ele, tá parecendo um camarão. Pô, Tá. aí pegou. Aí pegou. Aí na frente de todo mundo, frente do pai, tudo, camarão é a mãe, seu corno. E xingou o patrão. E aí ficou. Aí ele pega. aí pediu desculpa, né? Porque eu fiquei sem graça, né? Quando chamar o patrão, O patrão perto da de mulher corno. dele. Perto da mulher dele ainda.
Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ah, mas ele te chamou de camarão. Mas aí não teve jeito. Pedi desculpa pra ele, deu risada, pai dele deu risada, brincando, tudo. E voltou no ônibus, quando voltou comigo, aí já voltou no ônibus, já brincando Aí e ficou. Aí pegou. Isso foi Aí em os outros 90, colegas também, né? Já viu. foi lá em 94 e me aposentei como camarão. O pessoal conhece ele como camarão até hoje. Que legal. E Foi você é o bom. camarãozinho ou não? Ele é camarãozinho. Alguns já me chamaram assim. Já Quem, chamaram quem de conhece, camarãozinho? quem conhece ele, alguns... Eu tenho um que trabalha lá na Sambaíba, que eu conheço ele como Chimango. Eu nem sei o nome dele, sei o apelido. É. E aí, eu conversando com ele, e aí a gente conversando, ele falou que... Eu comentei do meu pai. Falei, teu pai, camarão? Cara, ele trabalhou na São Paulo. Ah, é mesmo? Eu conheço teu pai, mano. Aí depois disso em diante, toda vez que ele me via, ele me chamava de camarãozinho. Aí se conhecer meu pai, ele geralmente me chama. Mas... O velho é muito conhecido. Nessas histórias aí. É muito conhecido, é bem conhecido e deve ser muito querido também. Sim. Né? Ah, Porque, a parte, porque ninguém tira onda se não gostar também. É, A pessoa foi- quando não gosta, não... a parte de ser querido é interessante. Teve uma... Nessa Sakuma Etapas que ele ficou 5, 6 anos, eu acho. É. Quando tiraram ele da linha, durante esses 5 anos, teve uma época que tiraram ele da linha. Aí foi pra uma outra linha e tal. E aí ele chegou em casa, você não sabe, não acredita o que estão fazendo. Eu falei, ok. Eu e meu irmão, moleque, novinho. Foi, fizeram um abaixo-assinado pra eu poder voltar pro Sacomã Itápolis. Aí Olha tinha o número só. da linha, você lembra? 364P. 364P. 364. Então, se tinha 64, é coisa boa. É, 364. É o 364P. aí ele falou, estão me chamando de novo pra ir pra 364P lá. Fizeram um abaixo-assinado antes dos passageiros lá. Levaram lá na garagem. Aí o cara me chamou. Eu achei que ia tomar alguma rabada de alguma coisa, né? Que tinha feito, que nem sabia o que é. O que você fez? Que fiz o quê? Isso ele contando pra gente. Que eu fiz o quê? Não, porque eu recebi isso aqui, ó. Aí mostrou uma lista lá com um monte de abaixo-assinado de passageiro pedindo pra ele voltar pra linha. Aí o que eu faço? Ele, não sei. Ah, vou ter que voltar você pra linha. Amanhã você começa lá de novo. Aí. Era querido, então. Aí ele pelo- ficou mais alguns anos lá, né, pai? É. Aí ficou mais uns anos lá. Até a primavera, até sair. Nessa época já tava São Paulo já, né? Já tava em São Paulo, já. Já tava São Paulo. Já tava em São Paulo. Quando foi que foi em 93 no ano, 95 a São Paulo comprou. 1º de maio de 95 a garagem, São Paulo assumiu a garagem. Sumiu. Legal. Com fechada, a gente fala garagem fechada, né? Porta fechada. Porta fechada. É, É. pegou tudo. Maravilha. E eu, se deixar, eu vou ficar só aqui Não, sabendo a história do aqui Paulo. dá pra fazer uns 2 podcasts Ah, só então. com essa história do velho. Só com a história do velho, a gente fica aqui. É, dá pra Mas fazer. isso aqui é igual uma viagem. Tem o horário programado, o horário realizado. Vamos tocar. Marcelão, conta aí um pouquinho, então, da sua jornada. Depois, como que você saiu do carro do pai lá, de cobrador, e aí você falou que passou por vários, né? É, setores passei aí. por alguns setores. Fui trabalhar com call center, fui trabalhar com... Call center fiquei pouco tempo. Aí depois eu caí na logística. Aí virei analista, tal, enfim. E caí na supervisão. Aí fiquei um tempo trabalhando com motorista de caminhão. Aí voltei pro diesel, né? Eu fiquei um tempo trabalhando com motorista de caminhão. Fiquei 6 anos na empresa lá, na empresa de material de construção. Aí saí de lá, na crise lá de 2015, se não me engano. Aí fiquei um tempinho com Uber. Chegou a fazer Uber, então. Cheguei, fiz Uber durante 8 meses, mais ou menos. Fiz Uber. Aí depois do Uber, entrei no almoxarifado do hospital. No hospital público no IANSPE. Perto do Ipiranga ali. Aí fiquei uns 10 meses lá. E nesse processo de mudança, de saída da empresa, eu tinha passado no vestibular da FATEC, né? Aí entrei na FATEC para fazer transporte terrestre. Aí tava lá fazendo. Ainda tá ativo esse Esse curso tá. na FATEC? Sim. Acho que é do Zumbi dos Palmares, acho que acabou, não é isso? O pessoal que veio aqui com o Rossi que seguiu. Eu não sei, tem o curso lá na FATEC Vitor Tivita, no Na Tatuapé. FATEC tá ativo. No Na Tatuapé. Tatuapé, isso. No Esse tá Tatuapé. ativo. Parece que Isso. tinha um curso de logística voltada para o transporte na Zumbi dos Palmares que acabou. Não sei. Foi Nossa, alguém que comentou comigo e depois eu vou confirmar. Eu sei isso. que na FATEC tá ativo,
né? Eu vira e mexe, eu recebo ainda comunicado da própria FATEC informando sobre o curso. Aí, durante o curso lá, divulgaram uma vaga na Sambaíba, né, de escalante. Aí eu me candidatei na vaga. Eu lembro que eu mandei meu currículo, 20 minutos depois me ligaram. Mandei o currículo por e-mail, 20 minutos depois o telefone tocou. Aí era a menina do RH lá da Sambaíba, me ligando pra falar sobre a vaga. Eu falei, legal, vem aqui, tá horário pra gente fazer entrevista. Aí eu fiz uma entrevista aquelas padrãozinhas, né, que é o pessoal do RH, faz algumas atividades, né, escrita, passei em tudo, matemática, escrita, gramática, enfim, essas Entrou coisas. como escalante mesmo. Escalante mesmo. Mas você já tinha feito escala de alguma coisa? Nada. E quando você fez o curso na FATEC? Nada. A escala que eles... de Não, logística, mas não tem. A escala da universidade ou do curso externo não tem nada a ver com a escala que é feita nas pelo empresas. Contrário. Não, o curso ele é voltado à infraestrutura, né? Ah, tá. Ele é voltado todo à infraestrutura de transporte. Então ele vai cuidar do macro da infraestrutura, desde o rodoviário, trilho e tal, e desde do solo. Eu aprendi a projetar um asfalto, aprendi a projetar ponte, essas coisas eu consegui fazer. Então, para aprender a fazer escala, tem que fazer o curso de gestão de operação. Gestão de operação do Alex. Porque aí rola. Tem lá. É só lá que tem, viu? Fiz logística também, não tem. Não tem. Operacional, Para aprender a fazer escala é no curso de gestão de operação. E aí, na época, tava numa reformulação na escala. O Marcão, eu acho que falou sobre isso, inclusive, quando ele esteve aqui. Tava uma época de reformulação, aí entrou eu e uma moça. Ele contou sobre a equipe que tava reformulando e tal. Isso, exatamente. Ele tava montando uma equipe nova. Tinha um rapaz que já era lá de dentro, que tava também entrando como escalante, que é o Adeilton também, gente boa. E aí ele tava, um dos integrantes que tava entrando, e dois ele tava trazendo de fora, que ele queria aprender do zero. Queria que ensinassem do zero, né, na verdade. Justamente para tirar vícios e manias, né, de que a gente também sabe que acontece. E o Marcão queria que o pessoal aprendesse do zero. Aí ele foi buscar no mercado, aí ele me contratou e contratou uma moça lá também, na época. Nós dois fomos, aí a moça saiu, com 45 dias, mais ou menos, ela saiu. E daí o Marcão me aprovou no tempo lá de 90 dias, né, da empresa. E lá eu fiquei com o Marcão. Aí eu aprendi a fazer a escala. Aí sim eu aprendi a fazer escala com o Marcão e com os pessoal que já tava lá. O Anderson, que também já era velho de casa, que hoje também não tá mais na empresa. Mas também aprendi bastante com eles referente à escala, aprendi sobre a operação, realmente como funcionava, porque eu tinha a visão de cobrador e a visão de motorista. Você tinha a visão do pai. Que a vida porque toda... o pai contava história, exatamente, né? Você mesmo foi cobrador junto com ele e você sabe as histórias do velho todinho aí. Todinha. Eu vejo que ele o senhor contava tudo. O senhor fala e ele lembra também, não esqueceu de nenhuma história sobre o busão, você viu? Nada. E aí eu tinha conhecimento como usuário, né? Que é o melhor conhecimento também. Eu tinha o conhecimento como usuário, as nossas vontades, né, como usuário, e aí depois você consegue entender os problemas da empresa por dentro, de como fazer com que aquilo funcione. Né? Eu vou pegar o gancho e vou falar para o Paulo. Paulo, eu tenho orientado, treinado, dou curso nessa área para jovens profissionais do transporte, e eu falo para eles, hoje tem uma garotada aí que vai trabalhar na empresa de ônibus e nunca andou de ônibus. Eu falo, gente, vocês estão no ônibus, vocês têm que andar de ônibus, tem que conhecer uma garagem de madrugada, né? Tem que andar no ônibus para entender qual que é a realidade do ônibus. Não dá para mandar o currículo, entrar, chegar lá na garagem, vai mexer no computador, porque tem muitas rotinas e atividades hoje que é no computador, só que a pessoa não anda de ônibus, tem que andar de ônibus para entender, não tem não, Paulo? Com certeza. Se não andar... É que eu já falei, agora há pouco, muitas vezes vale mais a prática do que a gramática. Com certeza. Se é bom aprender, é muito bom aprender, mas a prática vale muito, muito, porque o dia a dia é diferente. É diferente. Ele, é diferente. Sem muito estudo, sempre me falou que o saber não ocupa espaço. Ele sempre falou isso pra gente. Não ocupa mesmo. Então quanto mais você aprende... É infinito. É infinito. Pode aprender o suficiente... Vai, aprende, tudo é aprendizado. Hoje, pra mim, aqui tá sendo um aprendizado. Não, pra mim, todo programa que eu gravo aqui é um aprendizado.
E eu tenho a cabeça bem assim, muita gente fala, pô, mas você é professor, você dá aula, tem, né? Eu aprendo com todo mundo, agora você precisa estar com a cabeça aberta. O problema é quando eu acho que tem uma geração de jovens aí que às vezes faz um curso lá e acha que sai sabendo de tudo. Nada, pelo A contrário. gente precisa ter humildade para ouvir, para perguntar e para aprender também, né, com as experiências diferentes. Eu, independente de dar curso, de ser um empresário da área do transporte e tal, eu estou sempre aberto e principalmente com jovens ou com quem é da velha guarda, eu gosto de ouvir as experiências porque tem conteúdo aí de coisas que eu não ouvi ou que eu não vi e aí isso vai agregando conhecimento para a gente também. É verdade. E aí eu aprendi a fazer a escala, voltando um pouco. Aí aprendi a saber um pouco das dificuldades também dos motoristas e dos cobradores. Com relação aí, somente que tá na escala. Pô, o cara tá acostumado com aquele carro, tá acostumado com aquele horário, sabe qual que é a briga que é fazer a modificação e tirar ele daquele horário que ele tá acostumado, habituado. E o motorista ele casa com o carro, né? Pelo menos é isso que eles gostam. Seu pai falou que era o meu carro. Era o meu carro. Não, quando ele contou a história aqui do lado da viagem da praia lá, da primavera, o dono do carro que estava dentro do ônibus, mas ele falou, é o meu carro. Ele falou, não, o carro que eu dirijo. Porque o motorista, ele tem o carro como se fosse dele, não é isso? Exatamente. É o meu carro. É o meu carro. É o meu carro de escala, aí depois vem o meu carro de escala, né? Mas antigamente era o meu carro, é o carro do cara mesmo, ele dirige todo dia aquele veículo, não é isso? O Daniel que teve aqui, ele fala, a gente conversa bastante, e ele sempre fala pros caras, o operador me parou ali, falou que o carro dele tá assim, tá assado. Ô fulano, Michel, gente boa também, coordenador lá do Daniel, fala assim, Michel, dá um talento nesse carro aí, que o motorista X ali tá, o Paulo lá, tá reclamando que tá com ou se for um carro de embreagem, né, no caso, tá com a embreagem ruim, não sei o que, a marcha não tá passando direito, o freio tá fazendo barulho, fica de olho com não sei o que, já faz 2 dias que ele não trabalha com o carro dele e tá pegando no meu pé. E é isso, o motorista ele casa com o carro. Casa com o carro. Deixa eu só aproveitar e mandar um abraço pro Daniel, teve aqui também. Daniel tá sempre aí pelo chat ao vivo do Podbus 64, sempre que ele pode. É um querido também, fui lá recentemente lá tomar um café, levei um colega lá. O Daniel é parceiraço nosso aqui também. Grande abraço, Daniel. A gente espera você aqui em breve também. Quando ele trazer o Michel, né? Michel, gente boa. Você conheceu o Michel lá? Eu acho que eu conheci. Será que é o Michel? Tem um que tá... Eu acabei de passar pra Janaína. Tem alguns dias já que a Janaína, às vezes, ela me enrola, tá? Uhum. Mas eu passei o seu contato, que foi uma indicação, inclusive, do Marcão próprio e do do Marcão e do Daniel naquele dia. E ele passou de um outro líder que ele tem lá, que eu acho que é Michel. Pode ser. Eu acho que é o Michel. O Michel, ele trabalha lá desde menino. O Michel é um alto que... Altão. É ele mesmo. Tá, o Michel, moreno alto, que ele tava do meu lado, tava a tampa traseira do motor do ônibus, tava aberto aqui. E eu tava tranquilo, porque eu sou baixinho. E ele passou, eu falei, vai bater a cabeça na tampa. Um alto. Não, é isso, ele mesmo. O Michel, muito gente boa. E ele entrou na empresa menino. Menino, gente boa demais. Tem muitas histórias pra contar também. Sobre a manutenção, principalmente. Michel já tá convidado. Eu já convidei ele naquele mesmo dia que eu estive lá. E ele me passou o contato dele. Eu passei pra Janaína. Vamos ver se a Janaína organizou Michel, ali pra entrar em contato chega com junto. ele. Ô, Jana, a Jana tá aí nos bastidores. Jana, acha aí o telefone do Michel, hein? Michel, firmeza. Gente boa demais. Maravilha. Gente boa demais. Aí... Enfim. Aí, depois, saí da escala. Aí, teve essa oportunidade lá. Eu fui atrás da vaga. A vaga divulgaram na época na FATEC. E eu como escalante na Sambaíba. Aí era uma vaga de supervisor na época. E aí depois mudaram o plano e tal. Virou líder de almoxarifado. Aí eu falei, essa vaga eu encaro. Eu vou atrás. Aí eu fui, falei com o Marcão. Falei, Marcão, tem uma vaga X, tal. Teria problema de eu participar? Ele, não. Vamos ver como é que funciona, né? Você conhecia de peça? De ônibus já? Pouquíssimas. Bom, mas você começou da escala do zero. Começou no almoxarifado. Confesso que, boa parte zero. Das peças, os caras pegavam o carro aqui e tal. Me vinha aquele alternador, motor de partida que hoje eu conheço. Tranquilo, foi, mano. O que é isso aqui? Só né? que, assim, eu aprendo muito rápido. Isso não é. Sem demagogia, mas eu aprendo muito rápido. Então, eu observo muito. Eu leio também, né? Claro.
Sim. Então você vai olhar, tá, não sei o que, pô, isso aqui é alternador. Eu fico quieto, tá ligado? Se alguém me pergunta, eu falo, já sei. Então, tipo, vou aprendendo. E eu fui pra dentro, né, do almoxarifado quando eu entrei. E aí, fiquei um tempo lá na G3, que é onde você me conheceu. Isso quando eu saí da G3, fui pra G4, fiquei 2 meses lá. E depois eu fiquei 1 ano e meio na Imirim, que é onde fechou agora. Sim. Fiquei 1 ano e meio lá. Na Imirim, como o fluxo era menor, o fluxo era menor, uma garaginha pequena, parecia a garagem interior, né, que a gente fala. Que era acho que era 155 carros, 150 carros. Teve uma época que ficou 130 carros só. Então, bem pouquinho, era bem tranquilo lá. Então, o que que eu fiz? Peguei amizade com os mecânicos lá. Quando eu vi que tava mais tranquilo no almoxarifado, os meninos lá tomando conta sozinho, eu saía do almoxarifado e descia as valetas. Aí os caras mexendo no motor ou mexendo na suspensão, não sei o que, eu descia nas valetas. Curioso. Aí fui conversar com os Curioso. caras. Falei, o que é isso aqui? Ah, pô, essa barra aqui, eu vi ela lá no almoxarifado. Onde ela vai? Ah, ela vai aqui, porque vai aqui, pega aqui e tal, barra de torção, barra de ligamento. E assim ele foi falando. O cara tava com o motor aberto, aí eu fui lá, perguntava, falei, isso aqui? Ó, isso aqui, pá, 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 pá. E os caras falavam, entendeu? Gente boa. É o que eu falo. Tem conhecimento ou competência e vontade. Se tiver vontade, não tem E aí limite. sanou muito da minha dificuldade ou de conhecimento das peças, né? Sim, porque Do aí que você e o sabia que. para que ela servia É. também, onde que ela estava no ônibus. Né? Exatamente. E aí o que a gente... E aí você pensar um pouco mais lá na frente. Porque quando você tá com... você pensa num sistema de freio, por exemplo. Pô, o cara vai trocar a pinça. O cara vai trocar a pinça. Pô, ele vai trocar a pinça, vai trocar a pastilha. Ah, o cara vai trocar uma caixa de câmbio. O cara vai trocar de caixa de câmbio. Pô, tem embreagem. Então, tipo, você tinha que pensar no todo. Senão você fica pensando... o cara vai trocar um grampo, que a gente chama de banana lá, que é a balança de suspensão. O cara vai trocar a balança de suspensão, que quebrou, que quebra muito. Pô, eu tenho o grampo, eu tenho as porcas. Então você tem que pensar no todo, né? Na sequência. Isso eu aprendi muito lá quando eu tava na garagem pequenininha. Show. Que aí eu fui entender, porque tipo, às vezes, pô, a banana não tem, deixa eu ligar pro fornecedor. Você tá vindo trazer, beleza. Aí a banana chega, pô, mas não tem o grampo. Aí atrapalha. Acontece entendeu? muito até hoje em várias garagens, tá? Tá, então, tipo assim... Não pensou no processo. Em tudo que vai, em tudo que vai acontecer. Aí eu ia atrás. O Michel, esse que eu falei, ele me a gente conversava bastante, né? No tempo que a gente tava lá. E aí ele falava, ô Marcelinho, tem um grampo? Não, já vi, Michel. Já tem, tá no esquema. Ah, então beleza. Quando chegar a banana, você me avisa. Eu falei, tranquilo. Aí eu avisava pra ele, já entregava o pacotão, né? A banana, grampo e as porcas e conseguiu... O mecânico conseguia fazer o serviço. O né? serviço. Não ficava Então, com o carro parado por não. falta de peça, né? Carro parado antigamente, tipo- ficava muito carro parado, falta de peça. Até hoje, viu? É. Até hoje tem muita empresa com carro parado por falta de peça. Porque Ó, não tá Tirava a controlando. peça de um, colocava no outro. É o canibalismo, que é. Canibalismo, Eu né? contei tudo isso aí lá no curso. São assuntos complicados isso Assuntos- aí. assuntos Tirar, difíceis, fazer né? canibalismo, Assuntos carro complicados. parado por falta de peça. E é uma coisa Assunto que complicado. parece que é de antigamente. Até hoje tem empresa que sofre com isso, sabia? Eu sou contra, óbvio. Eu oriento o caminho para não existir isso. Eu falo para os profissionais que estiveram comigo. Se você é profissional e está numa empresa que está fazendo canibalismo, tirando a peça de um carro para colocar em outro, para mim não é profissional. Para É, mim a é gente- desesperado. Tem Não, mas às vezes você está falando sobre profissional, ser profissional ou não, às vezes não é por causa do profissional. Às vezes é por cara lá de cima. É a empresa. Se no caso é a empresa, então. E ele é obrigado muitas vezes a fazer. Mas por aí causa ele que a tá sendo empresa. conivente, né? Não, Eu chamo a atenção. Às vezes o cara ele é obrigado, porque a Obrigado empresa a fazer. determina isso. Mas eu já me recusei a continuar um trabalho porque a empresa estava determinando que ia ser errado. Alguma coisa de forma errada. Porque na hora que o problema acontecer, alguém vai chegar no profissional também. Vai Então chegar ele no tem que ter profissional. responsabilidade. É óbvio que tem hora que você é obrigado a fazer, porque vem a ordem e você é obrigado. Mas o profissional, esse profissional que eu falo, Paulo, é assim, fala com o profissional, fala com o gerente, fala com o diretor e explica. Não faça por sua conta. Entendeu? Porque se ele fizer por conta dele, mesmo que não for por conta dele, a hora que der um problema no carro, porque usou uma peça que arrancou de outro carro e na perícia deu que foi uma falha de manutenção. Quem que assinou
o registro da ordem de serviço que executou aquele serviço, o profissional. Aí ele vai falar, mas o dono mandou. Será que vai resolver? Então, assim, tem que tomar cuidado. É, isso que a gente tá falando em caso de perícia, um futuro Isso. acidente, alguma coisa do gênero, com peça risco desgastada já. qualquer. Um risco qualquer. Só que suponhamos que nada disso aconteça, mas aí você vai ter o caminho de vida da peça, né? Então você tem. A peça veio do fornecedor, você colocou no carro X lá, e aí beleza. Ela tá lá correndo quilometragens e tempo naquele carro. Aí, você precisou trocar aquela peça. Por exemplo, um alternador lá, X. Trocou o alternador, aí você vai olhar, mas aqui tá falando que o alternador foi trocado faz tantos meses. Por que tá, né? A data não tá batendo, o alternador, ele não deveria estar assim, não deveria estar assado, enfim. De bater o olho, você mais ou menos sabe. A questão do risco é um exemplo, né? Se pegar o que você está falando, o que acontece? O cara, quando ele faz o canibalismo, que ele tira a peça do carro A e põe no B, não tem registro disso. Isso é feito na correria, normalmente. E nenhum sistema hoje, os ERPs que tem, os grandes ERPs, e eu conheço alguns deles, nenhum deles é preparado, não existe um processo no computador para dizer, tira a peça desse ônibus usada e põe aqui nesse outro ônibus. Não tem. O computador não é preparado para isso, o sistema não é preparado para isso. E aí isso é feito e aí perde a rastreabilidade. Perde a que é o que você tá rastreabilidade, falando. isso. E aí, se você perder a rastreabilidade, você não tem gestão de nada. Aí acabou o controle de durabilidade, de custo, de qualidade, produtividade do setor. Garantia, que a gente cobra De muito. garantia, principalmente. A gente cobra muito, a gente ganha muito garantia e você perde. Você perde garantia porque você não tem a rastreabilidade. É isso aí. Paulo, me fala uma coisa. Tu dirigiu ônibus urbano, óbvio que você já contou, dirigiu caminhão também. Dirigi, comecei com caminhão. Começou com caminhão e chegou a dirigir ônibus rodoviário, de turismo. O ônibus rodoviário não, só dirigia caminhão. Era caminhão mesmo. Caminhão, a gente falava truque, né? O truque. E dirigi caminhão que falava carroceria graneleiro, né? Seria o Scania seco, né? Pode dizer, o Scania seco quer dizer o quê? Tem um nome, mas não me lembro o nome. Você tem 3 eixos na traseira. Tá. E na época quando eu comecei no ônibus, o meu último caminhão foi um Fietão 190. E foi programado para fazer assim. Ele tinha 3 eixos na traseira, era 17,40 metros de carroceria. É longo, hein? E na dianteira era 2 eixos no volante. E só que naquela época, em 93, não faziam. Então ele não saía de fábrica. Então o dono da empresa, dono do caminhão, ele mandou fazer. O caminhão era do Paraná, entendeu? Era do setor lá do Paraná, então o homem tinha 5 caminhões. E o câmbio desses caminhões aí, dessa época? O câmbio original, era o CVC, né? CVC que fala CVT, né? Aí motorzão Fietão, né? Motor Fiat. Era o Fietão 190, o bichão andava bem, entendeu? Para carregar peso mesmo. E normalmente é padrão, né? Sim. Aí foi a última empresa que eu trabalhei com caminhão. Aí eu fui pro ônibus. Mas a paixão é no ônibus mesmo. O ônibus foi melhor para mim. Foi bem melhor para mim. Foi bem melhor porque na época, em valores, foi quase a mesma coisa. Mas o bom do ônibus é que ele ficava todo dia em casa, né? O caminhão você vai embora e não tem era hora 30, pra voltar. 40 dias fora de casa. Entendeu? E era muito solitário, né? Muito solitário. É uma vida solitária. Agora o ônibus não era todo dia. Todo dia eu conhecia as pessoas. Tive alguns cobradores que hoje, até hoje, tenho contato com ele. Mas o senhor sabe que eu vou aproveitar para falar, né, do ônibus e do caminhão aqui. Eu também acho que o caminhão é uma vida solitária, mas hoje com a internet, né, uma motorista que veio aqui, era motorista de ônibus rodoviário, Grace Kelly, mandar um beijo pra Grace Kelly, foi pra carreta agora e tá na estrada aí. Só que não se sente sozinha, porque ela tá sempre na internet, fazendo live ao vivo e tal, e compartilhando, né? E às vezes tá com a família também, né? Porque tem caminhoneiro, né? Ou caminhoneira que vai junto, né? Com o parceiro, com a parceira, né? E segue a estrada junto aí.
Mas aquele caminhoneiro tradicional, que é o pai de família e tal, que fica a esposa e os filhos em casa, ele fica lá sozinho na estrada. Hora ou outra acha alguma coisa no meio do caminho aí que não dá muito certo, sempre um problema depois. Mas é isso, eu acho que hoje a internet... Eu acho que a internet engana as pessoas também, viu? De não estar sozinho, porque tem muita gente ali, mas não tem gente de verdade. Não tem jeito. Eu digo no meu tempo, por causa que foi antes de 93, né? Até 93 não tinha tanta internet assim, que nem o caso tem, né? Então não era diferente. Então era mais solitário mesmo. Em 95, se eu não me engano, mas era de escala daquela que você só podia entrar depois das 8 da noite e era uma demora pra discar o negócio, fazer aquele barulho. Não tinha muito rádio, né? Era o rádio, a gente trabalhava no rádio. Mas o rádio não era pra casa, era uma rádio, você e o proprietário do caminhão. Transportador, o proprietário do caminhão que você falava, né? Entendeu? E você tinha alguns que entendiam um pouquinho mais, falava com um colega, com outro caminhão. Porque mudava lá o canal, a frequência. Modulava a frequência. Era PX que chamava? PX. PABX, né? PABX, não, PX mesmo. PX. Era PX. Andava aquela antenona que ia lá na frente, balançando. Entendeu? Coisa boa. Aí o busão foi melhor pra mim. O busão foi melhor. E conheci alguns cobradores que me deixou saudade. Inclusive ainda continua com alguns ainda. Vamos dizer assim, tem uns que virou quase família. Entendeu? Tem uns que virou família, que é o caso do Jonathan. Que eu falei um abraço então aí pro Jonathan. Irmãozão, ó, o papai tá aqui, ó. Ele até se emociona falando. Logo você vê, tá chorando, velho. O velho gosta. Logo, vou falar pro Alex te convidar também. Já tá convidado, John. Tá convidado. É filho do seu Paulo aqui, tá convidado. É colega do seu Paulo, tá convidado. É passageiro do seu Paulo, tá convidado pra vir no podcast aqui. Quem for do busão, é só falar com o Paulo que ele dá um jeito. Vem pra cá que a gente vai bater um papo. E emociona porque virou família. Virou. Foi bom. Foi muito bom. Tá sendo bom hoje porque pegou o tempo que eu tô agora aproveitando o que foi, né? O tempo que foi. Agora tô vivência do... mas a verdade seja dita também que trabalhou muito a vida toda, só que nunca se cuidou, né? Coluna lascada, joelho lascado. É uma realidade do nosso setor. Cara. Joelho lascado, joelho, uma realidade. A coluna, hérnia. É tudo. E afins, né? Exatamente. Então, tipo, hoje ele tá tranquilo, mas há um tempo atrás já teve problema com alcoolismo. Hoje tanto que não tá bebendo. Então, hoje tá de bem, mas a gente sabe que é um problema do meio. É um problema do nosso meio. É um problema do nosso meio. Eu tive problema. Eu bebia demais, porque eu era muito festeiro, passeava demais e tomava todas. Hoje não. Quando eu venho pro podcast, eu tomo uma no final de semana, tomo uma outra, mas antes eu bebia todo dia no busão. Eu fui trabalhar em ponto final, depois de Balsa, por exemplo, que eram 5 horas da manhã no frio, e eu aprendi que o fiscal tomava conhaque com cacau para aguentar o frio que é aqui, né? Mais a garoa e mais o problema do transporte com a balsa, porque quando a balsa saía e o ônibus chegava depois, a culpa era de quem? Era do fiscal que deixou, exatamente. Que não esperou a balsa, nunca teve culpa. Agora o ônibus é sempre o culpado. Mas é um problema sério que existe no nosso setor, né? De hoje até problemas emocionais, né? Mas o alcoolismo sempre foi uma coisa que existiu no nosso setor, né? O vício com drogas também é um negócio muito sério no nosso setor. Eu compartilho aqui com o pessoal e tento orientar, incentivar e falar principalmente para gestores para olhar pro emocional dos seus motoristas, porque às vezes o cara tá com o emocional abalado e aí ele vai exagerar, seja ou porque já é viciado ou não, e aí isso gera um problema. Eu acho que ainda bem que seu Paulo tá aqui, tá bem hoje, tá curtindo a vida. Antigamente o motorista não dirigia sem tomar Não, mas eu nunca dirigi. Não, mas isso no volante, velho. Eu sei porque eu trabalhei com ele. Isso é verdade. Era assim, eu podia trabalhar normalmente, eu falo que era assim, carro direto. Eu trabalhava carro direto, eu entrava 3 horas da manhã e parava, tabelão.
3 horas da manhã para 8 horas da noite. Durante esse período, Não. é água, 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 água. Comer, almoço, jantar, entendeu? Água, água, água. Agora, a hora que Encostei parava, encostei o ônibus dentro da garagem. apagou o dentro- motor do bicho. Baixou o motor do bicho para dar tá fora. Aí eu tomava 1, 2, 3, entendeu? Ia dormir, porque eu tinha no outro dia levantar cedo. É, Era, o tabelão é todos pesado. os dias, entendeu? Durante Todos os muito dias. tempo. Aí Durante nisso, muito tempo. zoou a coluna, o joelho, a barriguinha. cresceu. Hernia de disco, não, é o Hernia. problema padrão. É. A grande... o número de atestados dos motoristas por muito tempo, hoje o emocional tá aparecendo, viu? Mas por muito tempo foi problema de coluna. Todo motorista tinha, porque trabalhava muito, fazia muita hora. Fazia muita hora. E, os bancos eram bem ruins. Banco É, hoje o ruim, banco não deu uma tinha melhoradinha, tecnologia. hoje o banco deu uma Colocava, melhorada. melhorou e Hoje mesmo tá. assim tem, Colocava Mesmo assim, calço tá para ruim. segurar. colocava não pedaço de parava. madeira, toco, É. bloco de cimento, pegava o que vinha na frente para E as ajustar. embreagens, né? E as embreagens. Hoje, Embreagem era dura. as embreagens, já peguei muita embreagem dura. Câmbio, meu Deus do céu. Ô Paulo, acho que tem uns meninos hoje que se for pra pisar numa embreagem daquela lá, não dá conta não. Não. Porque o negócio era duro. E antigamente... Vai pra academia, mas só balha braço. Aí não vale Não, a aí pena. fica É. os frangos o frango da Antigamente, sadia. os carros, as embreagens dos carros, você tinha que dar duas Duas embreagens. embreagens. E o freio Entendeu? motor não era automático não, tinha que Não, pisar com o não. calcanhar aqui É, também. É, isso mesmo. Era Depois foi diferente. pro botão pra Foi cima, botão, mas lá mas atrás, era aqui. no ano que ele começou, em 93, o freio motor era no piso, no chão. No piso, É, no chão. piso, tinha um Você tinha que frear com o pé e segurar o freio motor. segurar o E- freio motor. É, Caminhão tinha também, né, pai? Eu Tinha. lembro, tinha. eu acho que evoluiu muitas vezes o bastante. motor do caminhão era na alavanca. Mas você sabe que eu falei esses dias, eu era da fiscalização nessa época, né? 93 pra frente e tal. A fiscalização também era diferente. O motorista chegava e falava assim: esse banco aqui não tá bom, não. Vai, tá bom sim, você vai dele do jeito que tá aqui. Tá bom. Não Só tinha. tava o toco lá. Não tinha muito. Não tinha o tal do mimimi que hoje tem, não, pras coisas. Não. Não. Ah, vou recolher o carro que o banco que tá caindo. Não, peraí. Ia no terreno, pegar um pedaço de madeira, Calçava ele. calçar e falar: você vai até a garagem agora. Vai, Dá pra fazer vai mais duas pegando. viagens. Termina a sua tabela. Senão eu vou te escrever. É assim que o fiscal meter falava. caneta. Vou meter a caneta. É. Tomou alguma canetada de fiscal, ô Paulo? Tomou. Tomei várias Não canetadas. tem como, né? Sempre Vai, toma, já né? tomou. Mas teve algumas canetadas Você que... largou algum fiscal no ponto? Porque eu teve tomei motorista que largava o algumas fiscal no ponto. né? Tomei algumas canetadas que mandaram ir para disciplina. Quando cheguei na disciplina, o rapaz da disciplina disse para mim assim: mas você fez isso? Fiz. Mas o que tá mandando fazer? Que nem eu falei, eu trabalhava com PPD. PPD tinha que fazer o quê? Pegar um cadeirante, descer ou pegar fora de ponto. Pegar não podia pegar. Tá. Mas o cara tava no meio do caminho. Você não ia deixar. Eu não papai. ia deixar ele. E descer, tinha que descer na porta onde a pessoa descia, mas só não podia pegar. Pô, um cadeirante, às vezes, muitas vezes uma Que já é uma um mulher passageiro, às vezes. passageira. Que Tá, já e te a outra conhece. tá ajudando, tá sozinha lá, e ela tá com dificuldade para chegar no ponto. Eu vou largar ela. Aí o rapaz lá do escritório lá falou assim: mas por que você fez isso? Mas eu vou deixar lá. Aí, erro foi do cara que fez isso pra você. Assina aí e vai embora. Eu falei: não vou assinar isso aí. Eu tô certo, eu vou assinar. E teve muito disso. E existe Acredito. até hoje essas coisas. Existe. Eu já vi isso. Existe porque eu acho que no transporte, até hoje, existem algumas regras que são impostas ou pela legislação ou pelo órgão gestor, tal, que elas não são pensadas. Parece que quem escreveu a regra não dirigiu e nem andou de ônibus, muitas vezes. Nem andando de cadeira. Nem de cadeira de roda e nem nada É, disso. verdade. Parece que eu vejo algumas coisas falando, não vou opinar, não. E a gente tava até falando que muitos não andam com toco, no coisa, porque também tem um órgão gestor, né? Hoje em dia a fiscalização, É vindo forte, para é São pesado. Paulo, no caso, a SP Trans, ela vai para cima, né? Hoje ela tá bem atuante. Vai Ela é pra bem cima atuante. e a Hoje caneta não pode. é pesada. Eu né? vejo lá dentro da empresa que eu tava e os caras pegam muito no pé. E lacra carro. Não sei o que. Lacra o carro vai pro pátio ou
fica lacrado lá mesmo na garagem, mas fica lacrado lá e não pode sair enquanto Não não pode passar a sair. vistoria de novo. A nível de fiscalização, Entrava a mesmo. SP-Trans é o órgão Melhorou gestor. bastante. Melhorou, e a SP-Trans é um dos órgãos gestor que tem a Sim. fiscalização mais forte, mais pesada Os que caras eu são conheço pesados. do Brasil inteiro. Os caras É, vão pesar. Mas não era assim, não, viu? Não era, não. era assim. Quando acabou a CMTC foi extinta, que virou só fiscalização, nossa, era muito bagunçado. Hoje não, hoje melhorou muito, muito, muito. É Melhorou muito grande hoje, né? E Melhorou assim, eu acho que bastante. são muitas exigências para as empresas cumprirem, para São. os funcionários também. Agora, eu vejo aí, eu não sei, tá faltando motorista, Paulo, no mercado. Por cadê os motoristas? O povo não quer mais dirigir ônibus, não? Será? O que está sei, não. acontecendo? É porque hoje, essa história de 2 pegadas aí, a moçada nova não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Não quer. Antes quer o cara fazia um tabelão que era equivalente a 4 pegadas. 4 pegadas. Era É 4 verdade. pegadas, não saía de dentro. É. É. Agora o cara não quer fazer 2 pegadas de 3 horas de manhã e 3 horas da tarde. Tá aqui esse meninão aqui que fala pra gente. Eu não vi eles crescerem, porque a minha vida lá em 93 já era tabelão. Eu entrei na garagem já fazendo tabelão. Entrava 3h30 da manhã para 8 horas da noite. E Então, até se aposentar, ele fazia vários. eu dou os parabéns pra minha velhinha, que ela que Manda um cuida abraço deles. pra ela. Tá aí? Pra Bahia. Deixa eu mandar um abraço também pra véia também. Cecília. Por que não trouxe Cecília. Dona Cecília aqui também? Dona Aí ia ter a família inteira. Deixar um grande abraço, ó. Conheci seu Paulo aqui, o motorista padrão das antigas. Cuida agora da véia agora, hein? Hoje ela tá sendo cuidada, já tá com o Holt, né? Ela foi colocar Depois do o Holt. Holter. Tem que cuidar agora. Já transportou largou a véia em casa 40, por muito tempo. 45 anos juntos. Maravilha, hein? Que legal. Minha mãe merece um prêmio, mano. Não, prêmio não. Ela merece um ônibus de prêmio, né? Porque aguentou um motorista a vida inteira. Articulado. Um articulado. Foi um articulado cheio de flores e esse é o prêmio no mínimo. Mas ó, eu fico feliz com a presença de vocês aqui. Eu queria ficar aqui uns 3 dias batendo papo. Pai e filho. A família tá aqui, tem muita história do motorista, do cara que já foi escalante, foi do almoxerifado, já foi cobrador, fizeram aí de tudo um pouco. Mas, infelizmente, o nosso horário ali não para e a gente tá chegando lá perto da rodoviária. Eu queria que o senhor deixasse aí mais uns agradecimentos, contasse a última história aí, porque senão vai acabar a nossa viagem aqui. Bom, eu agradeço a alguns lugares que eu passei. Para mim foi muito bom. Comecei lá na Primavera, São Paulo, e terminei na Express. A Express é cliente da Amplitude. Vou deixar um grande abraço pro pessoal da Express, inclusive para Ângela, né, que é quem está no comando lá. A Ângela é uma querida lá e o pessoal da Express Trabalhei com o marido dela. São grandes parceiros da Amplitude já há muito tempo, que é a nossa empresa de consultoria. Eu trabalhei com o esposo dela antes dele falecer. Aí, eu não posso me queixar desse tempo todo, não. Foi muito bom. Foi bom mesmo. Foi que tipo assim, foi bom enquanto durou. Hoje, virei vagabundo. Não isso é o direito adquirido. Agora tem que ficar tranquilo, cuidar da saúde, cuidar da patroa, não é isso? Isso, Né? A família tá aí. É só orgulho, não é? A família. Tem o outro também, tem o Bruno. Tem o Jefferson e tem a Cilei, né? Aí que hora que fazia esse monte de menino que fazendo tabelão? Quantos irmãos são? Tem o meu irmão, Bruno, né? Que é do segundo casamento. Meu pai tem o primeiro casamento. Tá. Aí tem o Jefferson e a Cirlei, que são do primeiro casamento do meu pai. Show. Há uns anos atrás, né? Quando ele era novinho. O motorista, ele faz tabelão, mas namorava também. Namorava. Era bom de namoro 4 também. filhos de sangue E minha irmã é motorista. e tem de um coração. de coração. E minha irmã é motorista. Hoje ela faz entrega. E o meu irmão, hoje ele não tá mais na área, né? Mas o Jefferson, no caso, que é o primeiro casamento do meu pai. O Jefferson também trabalhou com empresa de ônibus. Ele foi mecânico. Ele foi mecânico, Legal. a empresa de ônibus foi mecânico da MTU. Da aqui, MTU, olha só que da legal. Metra. Aqui do lado. na Metra.
Hoje ele não tá mais no ramo, mas ele trabalhou durante Você um bom lembra tempo. que ano que ele foi mecânico lá? Você lembra, pai? Não lembro. Faz muito tempo. Faz Faz tempo, tempo. faz um tempo. É Faz um porque- tempo. Depois ele foi pro caminhão, ele ficou muito tempo no caminhão. Hoje ele É parou. porque a gente trabalhou bastante tempo com a Metra aqui também, dando assessoria. Faz pra mais eles um lá. tempo já. Mas você vê, é diesel na veia. O diesel tava na veia do velho já desde sempre e aí saiu prosperando aí pra família Acho que o único toda, que né? não ficou foi o Bruno, meu irmão. É do meu irmão mesmo, na verdade, do meu pai e da minha mãe, no caso. Que hoje ele nunca trabalhou na área, né? É o único, eu acho. O único que É o único. salvou. Mudou pra outra Maravilha. coisa. Hã? Foi pra outra coisa. Foi pesou pra outro outro lugar, né? Pra outro tipo Foi de pra outro área, lugar. vamos dizer. Marcelão, obrigado pela presença. Deixa aí suas considerações finais também. O beijo aí pra patroa. Aí, ó, tá? Essa daí veio na É. bota. Eu quero agradecer, Alex, primeiro, pela oportunidade. Obrigado à equipe. E foi um prazer enorme estar aqui, trazer meu velho, meu pai, pra conversar um pouco. Ele tava em casa, ele nem sabia. Peguei ele de surpresa. Legal. É bom que ele não sofre por ansiedade. Não deu nem tempo, Não né? deu nem Não tempo, teve. peguei ele de surpresa. E aí, mas foi bom, agradeço, tá? Precisando, estamos por aí. E mandar um abraço pra minha esposa. Te amo, amor. Tá bom? Natália, Obrigado, e é isso. Obrigado mesmo. eu Obrigado gostaria por de vocês. agradecer muito a presença de vocês. Primeiro de Natália que tá aí. Um abraço, prazer conhecer vocês. A família linda aqui. O Marcelo é um menino bem demais. Dá pra sentir. Eu não tenho dúvida que o Paulo tem orgulho demais desse garoto, desse rapaz. Eu fico feliz demais com a presença de vocês, de verdade mesmo. Me arrepio, fico emocionado também, porque é bonito ver uma história de uma família unida, uma família que tem diesel na veia. O velho que tá desde o começo aí no busão, fazendo tabelão, fazendo criança pra todo lado. Paulo, eu queria que nossa jornada aqui demorasse mais muito tempo pra gente bater um papo, mas de qualquer forma, nosso programa tem que chegar ao fim. Eu agradeço demais de coração, que Deus abençoe demais, ou continue abençoando demais sua família, porque abençoada ela já é, né? E que quem tá aí na correria ainda, o senhor já pendurou o volante já, Já. mas os garotos que ficaram aí, que vão ainda, que prosperem demais nesse setor, sabe que pode contar comigo também. A porta aqui do Podbus 64 vai estar sempre aberta para quem for do busão aí, quem for os colegas aí do seu Paulo aí. Grande prazer, agora a gente tem que fechar a porta, soltar o maneco para ir pro próximo programa. Mas antes eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Que Deus abençoe e Amém. acompanhe vocês. Muito Amém. obrigado. Obrigado. Vamos pro próximo. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.